E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um exemplo do cálculo do divergente do campo vetorial E, o vetor campo elétrico. Vamos imaginar, neste exemplo, uma carga pontiforme mais Qzinho, colocada na origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas, e um ponto P do espaço de coordenadas x, y e z. As linhas de campo elétrico para a carga positiva são linhas radiais e de afastamento. Se aquela carga fosse negativa, as linhas seriam radiais e de aproximação. O nosso propósito aqui é o de calcular o divergente do vetor campo elétrico naquele ponto P. Lembre-se que o divergente do campo elétrico representa um indicador local da presença de fontes de campo elétrico, ou seja, ele é um indicador local da presença de cargas elétricas. E nós vamos calcular o divergente do vetor campo elétrico no ponto P de duas formas, usando a equação de Poisson, que traz o resultado de forma imediata, e depois nós vamos calcular o divergente do campo vetorial utilizando as coordenadas cartesianas para comprovar de fato o resultado. E com isso, a gente exemplifica bem o conceito do divergente do campo vetorial E. Então vamos começar da seguinte forma. Dado a nossa situação em questão, se eu quero calcular o divergente do campo vetorial E do campo elétrico lá no ponto P, eu vou fazer a densidade volumétrica de cargas elétricas no ponto P e vou dividir por ε0. Essa é a equação de Poisson. Em P não há cargas elétricas. P é simplesmente um ponto do espaço de coordenadas x, y e z. Portanto, se a densidade volumétrica de cargas elétricas no ponto P vale 0, o divergente do campo elétrico em P vale 0. Repare que este resultado ele é visível quando a gente analisa as linhas do campo elétrico. Nos vídeos anteriores, em um dos vídeos anteriores, nós vimos o seguinte: o sinal do divergente quando o ponto P é uma fonte ou um sorvedouro, ou nem fonte e nem sorvedouro. Naquele caso ali, por exemplo, as linhas de campo elétrico, elas estão atravessando o entorno do ponto P desta forma. Repare que o ponto P, neste caso, não é fonte e nem sorvedouro. Logo, era de se esperar que o divergente do campo elétrico em P seria igual a 0. Então agora vamos fazer o seguinte. O problema já está resolvido. Eu já sei que o valor do divergente é 0 em P. Porém, vamos comprovar este resultado utilizando agora coordenadas cartesianas, para que a gente possa aplicar aquela expressão deduzida no vídeo anterior. Vamos lá. Começando com o campo elétrico. Nós sabemos que o vetor campo elétrico, ele é 1 sobre 4π ε0 vezes o valor da carga dividida por r ao quadrado, onde r é a distância do ponto à carga em questão, na direção do versor r. Então, o vetor campo elétrico, ele está lá no ponto P, nessa direção e sentido, perfeito? É um vetor de afastamento. Então, aqui está o R e o versor R nessa direção e sentido. Muito bem. Continuando a partir daqui, vamos obter agora o versor R em questão. Nós sabemos que o versor R é o vetor R dividido pelo seu módulo. Se a carga Qzinho positiva está na origem, o vetor R ele possui coordenadas x, y e z. Então vamos desenhar aqui o vetor R em questão. Está aqui o vetor R, né? E aqui nós temos a direção R versor. Perfeito? Então, quais são as coordenadas do vetor R? Se ele está partindo da origem e atingindo o ponto P, suas coordenadas são x, y e z. Então vamos colocar isso aqui agora, ó. Muito bem. O vetor R, então ele é x na direção I, mais y na direção J, mais z na direção K.
Rzinho é o módulo do vetor. A gente sabe que o módulo de um vetor é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então eu tenho isso aqui, ó, elevado a meio. Então esse é o nosso versor R. Voltando na expressão do campo elétrico, nós podemos escrever o R ao quadrado agora, né? Se o R é a raiz quadrada deste termo, R ao quadrado é só o termo elevado a 1. Então R ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Muito bem, porque eu vou pegar essa raiz e elevar ao quadrado. Logo, quando eu faço a razão R versor por R quadrado, então R versor por R ao quadrado vai nos dar o vetor em questão dividido por este termo multiplicando este termo. Aqui está elevado a 1, então 1 mais meio, 3 meios. Então eu vou ter xi mais yj mais zk dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. 1 mais meio aqui na multiplicação. Desta forma a gente obtém o campo vetorial E no espaço. Em qualquer ponto a gente consegue desenhar o vetor campo elétrico. Então vamos escrevê-lo agora aqui embaixo. Então o vetor E, ele é igual a Qzinho sobre 4πε0 é uma constante que eu vou chamar de ômega. Então eu vou carregar essa constante até o final. R versor sobre R quadrado está aqui. Então eu vou escrever assim, ó, vai ser ômega que multiplica. Vamos abrir isso aqui nas três componentes. Então eu tenho x sobre x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios na direção i, mais, agora eu tenho y sobre x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios na direção j, mais aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios, observe isso, e o z na direção k. Muito bem. Então perceba que essa é a expressão vetorial do vetor E. Nós podemos sintetizar isso, né, escrevendo assim, que o vetor E, ele é ômega, que multiplica a componente EX na direção I, mais a componente EY na direção J, mais a componente EZ na direção K. E agora eu vou comprovar que o divergente do vetor campo elétrico vale zero para qualquer ponto fora da origem O, utilizando a expressão do divergente em coordenadas cartesianas, para que a gente possa treinar um pouco essa expressão e comprovar o resultado. Então nós vimos no vídeo anterior que o divergente do campo vetorial E é o produto escalar do operador diferencial del pelo campo elétrico. E isso nos dá del EX, del X mais del EY, del Y mais del EZ, del Z. E se os meus cálculos estiverem corretos, isso aqui tem que dar zero. Muito bem. Eu vou começar fazendo del EX, del X, porque o raciocínio vai se repetir para as derivadas parciais em relação a Y e em relação a Z. Então, vamos tomar a derivada parcial del EX, del X agora. O ômega é uma constante. Na essência, a componente EX seria ômega EX. A componente Y seria ômega EY e a componente EZ, ômega EZ.
Para simplificar, vamos continuar dessa forma, tá? Ômega é uma constante que eu ilustrei no início. Então, eu vou tomar diretamente a derivada parcial desta parcela aqui, tá? Isso não compromete os cálculos. Então, vamos nessa. Fazendo a derivada, eu vou fazer o de baixo vezes a derivada do de cima. Então, a derivada do de cima é 1. Então, fica só o de baixo. Então, vai ficar x² mais y² mais e² elevado a 3 meios menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, regra do expoente, combinado com a regra da cadeia. Então, vai ficar 3 meios, colocar assim, ó, 3 sobre 2, que multiplica x² mais y² mais e² elevado a meio, porque eu vou fazer 3 meios menos 1, regra do expoente. Agora eu combino com a regra da cadeia, vezes a derivada de quem está dentro em relação a x, ou seja, 2x, que é a derivada de x ao quadrado. Ó, esse número 2, que está no denominador, cancela com esse 2. X vezes x, x², então eu tenho, cancelando aqui e aqui, 3x² vezes a raiz desse termo. Então, vamos colocar isso agora aqui. Então, eu tenho 3x², que multiplica x² mais y² mais e² elevado a meio. Então, eu não posso me esquecer agora de dividir pelo de baixo elevado ao quadrado. Quando eu elevo este termo ao quadrado, fica 3 meios vezes 2. Então, dá ele elevado ao cubo. Então, x² mais y² mais e² elevado ao cubo. Muito bem. Vamos enxugar um pouco mais essa expressão. Eu vou separar em um termo menos outro termo. Então, eu fiquei com isso. Aqui o termo está elevado ao cubo. Deixa ele aqui elevado ao cubo. x² mais y² mais e² elevado ao cubo. Deixa ele aqui. Aqui vai ficar 1 sobre... Aqui vai ficar 1 sobre o x² mais y² mais e² elevado a 3 meios. Porque eu fiz 3 menos 3 meios em questão. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a indicação do R. Vamos trazer o Rzinho para essa expressão. Perceba que essa derivada parcial vai ficar assim, ó. Aqui, o R ao quadrado, esquece o expoente. Isso aqui é o R ao quadrado. Quando eu faço R ao quadrado elevado a 3 meios, dá R ao cubo. Então, eu tenho 1 sobre R ao cubo aqui. Menos. Aqui, ó, eu tenho exatamente o R. Então, este termo aqui é o R. Então, eu tenho menos 3 x ao quadrado R. E aqui eu tenho justamente o R ao quadrado elevado ao cubo, R à sexta. Perceba que ficou 3x ao quadrado sobre R à quinta. Então, menos 3x ao quadrado sobre R à quinta. Agora, já dá para perceber o seguinte. Quando eu for tomar a derivada del e y em relação a y, o que muda é simplesmente a variável que é o objeto da derivação. Então aqui eu vou obter, ao fazer del y, eu vou obter o mesmo resultado, só que no lugar do x vai aparecer o y, pelo mesmo procedimento. Porque aí eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia para a variável y. Então vamos lá. Já colocando direto. Ao fazer del y,
eu vou obter 1 sobre r ao cubo menos 3y ao quadrado sobre r à quinta. E ao tomar a derivada parcial da componente z do vetor campo elétrico em relação a z, eu vou obter 1 sobre r ao cubo menos 3z quadrado sobre r à quinta. Agora vamos retomar a expressão do divergente em coordenadas cartesianas. Nós vamos somar tudo isso, perfeito? Então, vamos lá. Aqui, né, não podemos nos esquecer que quando eu aplico o operador diferencial del, tudo isso aqui está multiplicado pelo ômega, né? Como eu disse anteriormente. Ao somar todos os termos, nós vamos obter, vamos fazer a soma juntos. Ó, isso mais isso mais isso. Então eu tenho 1 sobre r ao cubo somado com 1 sobre r ao cubo somado com 1 sobre r ao cubo. Então eu tenho 3 sobre r ao cubo. Aí menos, menos, menos. Então esse sinal de menos, aí eu vou ter 3 que multiplica x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, porque eu coloquei aqui o menos 3 em evidência e o r à quinta no denominador. R à quinta. Perceba que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é o r ao quadrado. Então eu tenho 3 sobre r ao cubo menos 3 vezes r ao quadrado sobre r à quinta. Mas r ao quadrado sobre r à quinta nos dá r ao cubo. 3 sobre r ao cubo menos 3 sobre r ao cubo, 0, como era de se esperar. Com isso, eu fecho esse vídeo em que eu trouxe um exemplo do divergente do campo vetorial E, calculado diretamente a partir da equação de Poisson, cujo resultado também pode ser obtido por meio da interpretação do ponto P como fonte sorvedouro ou P não é fonte nem sorvedouro, e a comprovação do resultado trabalhando com o divergente utilizando a sua fórmula em coordenadas cartesianas. Lembre-se que o ômega está aqui multiplicando, né? Ele permanece constante, ômega vezes 0 vai zerar o divergente, não se esqueça que o ômega está aqui. E com isso, eu encerro este vídeo, até a próxima.